caso de hoje tem muitas camadas bizarras. Para mim é um dos piores casos que eu contei nos últimos tempos e vocês já vão entender o porquê. Mas antes, se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve e ativa o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. E gente, por favor, não se esqueça de deixar o seu like logo no começo do vídeo, porque ajuda muito na divulgação do canal. Não custa nada para você e me ajuda muito. Se inscreve também, tá, pessoal? O YouTube tem me notificado que muita gente está passando por aqui e não está se inscrevendo. Então, vocês que são novos por aqui, pessoal, se inscreve aí para nossa comunidade continuar crescendo e pode ter certeza que eu sempre trato todos os meus inscritos com muito carinho. Mas agora sim, gente, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Virginia McCulloch nasceu em 1988, embora a data exata do seu nascimento não seja conhecida. Ela cresceu na aldeia de Great Bardfield, em Essex, que fica nos arredores de Londres. A Virginia foi criada por seus pais, um homem chamado John e uma mulher chamada Louise McCulloch. Seu pai John era professor universitário e também um autor publicado atuando na Anglia Ruskin University, em Cambridge. Já sua mãe, a Louise, era dona de casa. O que chama a atenção neste caso é que a Virginia tinha irmãos. Esta situação faria mais sentido se ela fosse filha única, mas não era o caso. Ela tinha 4 irmãs, sendo a caçula entre os 5 filhos. Não sabemos muito sobre os irmãos da Virginia, na verdade nem mesmo conhecemos os nomes deles, pois as suas identidades foram mantidas anônimas. O que sabemos é que a Virginia aparentemente cresceu em um ambiente familiar bastante rígido. Os seus pais, nascidos na década de 1940, eram considerados tradicionais em sua forma de educar e eram bem rígidos com disciplina e rotina. Dentro daquela casa haviam regras e foi relatado que a relação entre pais e filhos era muito fria. A Louise foi descrita pelos filhos como alguém que apresentava sintomas de toque, manifestando-se em sua obsessão por limpeza e desinfecção. Ela tinha medo de germes e era extremamente rigorosa em relação a várias questões dentro de casa, especialmente no que diz respeito ao banheiro e à forma como as roupas eram lavadas. Ela gostava de lavar tudo com álcool ou vinagre. Bom, a mulher também lutava contra uma ansiedade severa e fazia uso de medicamentos para controlá-la, além de sofrer de agorafobia. Para quem nunca ouviu falar esse termo, pessoal, agorafobia é o nome dado a quem tem medo de lugares cheios que possam causar pânico, impotência ou constrangimento. De forma bem resumida, quem sofre de agorafobia não gosta de estar em lugares onde, em uma situação de emergência, seria difícil sair. Por isso, a Louise evitava ao máximo ambientes com muitas pessoas e frequentemente mantinha a cabeça baixa ao ser avistada na rua, evitando contato visual. O John, por sua vez, foi descrito como alguém que estava no espectro autista e era considerado muito rotineiro. Tanto o John quanto a Louise eram considerados quietos e tímidos, introvertidos e mantinham os filhos em uma espécie de isolamento social. Embora o John não tivesse uma fobia social como a Louise, ele parecia estar sempre com pressa e raramente parava para conversar com alguém. O casal utilizava também punições físicas com as crianças. Elas eram advertidas se não seguissem as regras da casa. Um dos irmãos, por exemplo, molhava a cama com frequência e era punido por isso. Embora os detalhes sobre essa situação não sejam muito claros, o que se sabe é que os serviços sociais precisaram intervir várias vezes. Vizinhos frequentemente ouviam gritos vindos da casa, que provavelmente eram da Louise gritando com os seus filhos. Mais tarde, a Virginia disse em entrevista que a sua mãe era extremamente narcisista e que era bastante violenta com os seus filhos. Ela chegou a afirmar que a sua mãe a agredia durante os banhos, o que teria ocorrido com bastante frequência
pelo menos até ela completar 13 anos de idade. Mas agora a gente vai avançar um pouquinho no tempo e chegar no momento em que a Virginia se tornou uma mulher adulta. Bom, a essa altura todos os outros irmãos já haviam saído de casa e a Virginia era a única que permanecia com os pais. É importante ressaltar que nesse período ela não trabalhava e também pouco contribuía com os afazeres domésticos. Além disso, suas irmãs a descreveram como socialmente desajeitada e uma mentirosa compulsiva. A verdade é que elas não se davam muito bem. Mas vamos avançar um pouco mais no tempo, mais precisamente para o ano de 2018. A essa altura, a Virginia já tinha por volta de 30 anos de idade e continuava desempregada e vivendo sob o teto dos seus pais. A família residia em uma casa na Pump Hill Road, em Great Bed. É uma casa de 3 andares, no final de uma fileira de casas, bem no final mesmo da rua. A região, pessoal, era bastante movimentada, com muitos vizinhos por perto. Os pais da Virginia, o John e a Louise, já estavam na casa dos seus 70 anos, eram idosos e já estavam desacelerando o ritmo. Eles precisavam de um pouco mais de cuidado, pois ambos enfrentavam problemas de saúde crônicos. O pai, o John, sofria de diabetes tipo 2, pressão alta e colesterol elevado, e estava sob medicação para suas diversas condições. E a Virginia, ela se aproveitava disso tudo, ela dizia para suas irmãs que morava com os pais ainda para cuidar deles, e ninguém sabia que a mulher estava desempregada, porque ela simplesmente dizia que trabalhava para uma empresa que fabricava preservativos. Quando foi questionada por seu pai por nunca ter dinheiro, ela disse que tinha sido demitida injustamente, mas que já estava se recolocando no mercado de trabalho como designer gráfica. Cada hora ela inventava uma história diferente, mas a pior de todas foi quando ela disse que havia se tornado gestora financeira. E inclusive aconselhou seus pais a passarem todo o controle de suas vidas financeiras para ela. A Virginia disse ainda que investiria o dinheiro deles em ótimos fundos e que renderia muito. Agora sim, eu preciso ser sincero com vocês. O fundo que ela investiu o dinheiro do casal foi no fundo do bolso dela, isso sim, tá? Bom, gente, tudo isso era uma grande estratégia para ela desviar o dinheiro dos seus pais. A Virginia transferia valores da conta deles para a sua conta e fazia diversas compras com os cartões de crédito. Ela claramente tinha um vício em gastar, ela estava acumulando muitas dívidas em nome dos pais que ainda não tinham ideia de nada disso. Para vocês terem noção, ela já tinha até hipotecado a casa da família. A Virginia também era viciada em jogos online e ela gastava sem dó nem piedade milhares de dólares das contas dos pais em jogos. Em um dado momento dessa história toda, eles começaram a perceber que o dinheiro estava sumindo das suas contas, que estavam endividados e que vários empréstimos estavam sendo feitos em seus nomes. Eles perceberam que algo estava estranho com as suas finanças e confrontaram a filha sobre isso. Mas claro que a mulher inventou mais mentiras para encobrir as suas falcatruas, afirmando que o pior medo deles havia se tornado realidade e eles estavam sendo vítimas de hackers que tinham entrado nas suas contas e feito uma limpa. Mas ela disse que estava tudo sob controle e que, como uma ótima gestora financeira, ela já tinha entrado em contato com o banco e solicitado que o seguro reembolsasse o prejuízo e que logo eles receberiam uma quantia de 160 mil dólares para cobrir todas as despesas deixadas pelo hacker que tinha invadido a sua conta. Essa teia de mentiras era tão complexa que se desenrolou por meses a fio. A Virginia chegou ao ponto de elaborar suas histórias de forma a parecerem verdadeiras. Ela criou documentos falsos, fazendo-se passar por policiais, investigando os esquemas de fraude eletrônica. Ela também contatou os seus pais, fingindo ser um oficial da polícia que se desculpava por todos os atrasos na investigação. E assim, gente, é impressionante até onde a Virginia foi em suas mentiras e manipulações, e parece que os pais dela realmente acreditavam em tudo isso. E foi assim que chegamos em março de 2019. A Virginia havia enganado seus pais por meses e a essa altura já havia conseguido desviar 60 mil dólares das suas contas. As coisas estavam começando a sair do controle, a Virginia não sabia o que fazer
fazer, mas para ela, parar de tirar dinheiro dos próprios pais literalmente não era uma opção. Ela sabia que era apenas uma questão de tempo até que os seus pais descobrissem a verdade. Havia um limite para quanto tempo ela poderia mantê-los acreditando que a polícia estava investigando essa suposta fraude e que os pagamentos do seguro logo cobririam todo aquele desfalque. E como já é de se presumir, a Virginia começou a pensar em eliminar os seus pais de uma vez por todas. A ideia surgiu do nada, assim, de repente, e ela achou que não havia outra saída, que ela tinha que eliminar os pais. Segundo ela, não havia paz de espírito, ela não aguentava mais viver pensando que uma hora seus pais descobririam toda a verdade e a casa ia cair para ela. E sua única vontade era se libertar de tudo isso. Em sua lógica distorcida, a solução perfeita para todos os seus problemas seria eliminar os seus pais, já que se eles não estivessem mais por perto, nunca descobririam que estavam sendo roubados. Além disso, haveria uma outra vantagem para a Virginia. Ela poderia continuar roubando todo o dinheiro deles. Nos 3 meses seguintes, a Virginia não conseguia tirar essa ideia da cabeça. Ela pensava por horas a fio se realmente deveria fazer isso e como se livraria de ser presa após cometer este crime. Entre março e junho de 2019, ela começou a dar os primeiros passos no seu plano de eliminar os seus pais. A filha ingrata começou a estocar uma quantidade considerável de medicamentos controlados. Ela também comprou um kit de utensílios de cozinha que incluía uma linda e afiada faca de carne. E claro, ela sabia exatamente o que queria fazer com aquele objeto. Ela adquiriu também os utensílios necessários para triturar a medicação e misturá-la na comida e nas bebidas dos seus pais. Para testar o seu plano e ver se funcionaria, a Virginia começou a administrar o medicamento lentamente para seus pais através de comidas e bebidas. Ela dava pequenas doses de medicamentos apenas para observar quais efeitos colaterais surgiam e o quão letal poderia ser essa medicação. Basicamente, ela usou seus pais como cobaias, testando diferentes medicamentos e dosagens. No final, após planejar, preparar e testar a medicação prescrita nos próprios pais, a Virginia finalmente estava pronta para agir. No dia 17 de junho de 2019, já tarde da noite, pouco antes dos seus pais irem para a cama, a Virginia pegou seu estoque de medicamentos prescritos, triturou tudo e jogou nas bebidas deles. Ela começou preparando um drink alcoólico para o seu pai, um whisky com gelo que ele consumia todas as noites. Para sua mãe, que não bebia álcool, ela serviu um refrigerante. A Virginia triturou uma quantidade menor de medicamentos e adicionou na bebida da mãe. E enquanto seus pais relaxavam à noite, a Virginia entregou calmamente as bebidas e sentou-se ao lado deles para ver o que ia acontecer. Ela incentivou os dois a beberem até a última gota. O pai dela não teve problemas e acabou com o Guinness rapidamente. Mas a mãe tomou apenas um pouco do refrigerante e disse que estava satisfeita e que não queria mais. Bom, gente, a Virginia não insistiu, ela desistiu ali de dar aquela bebida para a mãe dela e ajudou os seus pais a irem para a cama. Vale lembrar que os seus pais dormiam em quartos separados. Ela levou o pai para o quarto dele e a mãe para o quarto dela, apagou as luzes e todo mundo foi dormir. No dia seguinte, portanto 18 de junho, a Virginia se levantou tranquilamente e foi verificar primeiro o seu pai. Ela encontrou o homem deitado na cama e, ao checar se ele ainda respirava, percebeu que o homem não estava mais vivo. Ou seja, o seu plano tinha funcionado. Bom, depois disso, ela foi verificar como a sua mãe estava. A Virginia já sabia que existia a possibilidade de não ter dado certo, afinal a Louise não tinha tomado todo o seu refrigerante e realmente ela ainda estava viva, mas parecia completamente fora de si, confusa e meio sonolenta. A Virginia entrou em pânico, pois isso não estava nos seus planos. Ela queria eliminar os pais usando os medicamentos da forma mais tranquila e limpa possível, sem sujar as mãos com algo mais pesado. Mas a gente precisa lembrar que ela tinha um plano B, e vocês lembram que ela tinha adquirido um faqueiro recentemente, né? Bom, ao encontrar a mãe acordada, a Virginia ligou o rádio para que a Louise se sentisse calma e feliz em seus últimos momentos. Ela então buscou o martelo e também um objeto do faqueiro
e ao retornar para o quarto, repensou várias vezes a sua atitude e se realmente teria coragem de fazer aquilo com as suas próprias mãos. Mas ela chegou à conclusão de que já havia ido longe demais para voltar atrás, então ela se aproximou da sua mãe e desferiu um golpe com o martelo. Aquele golpe, gente, não foi o suficiente para tirar a vida da Louise e nem mesmo para desacordá-la. A mulher estava meio anestesiada por conta do medicamento, mas olhou nos olhos da sua filha e perguntou o que ela estava fazendo. A Virginia ficou assustada com a reação da sua mãe e ficou olhando cerca de 1 minuto para ela, repensando sobre tudo o que ela estava fazendo ali naquele momento e como iria terminar aquela situação. Mas se você pensou que ela mudou de ideia ao olhar nos olhos da sua mãe, sinto dizer, mas você se enganou. Ela estava determinada a terminar aquilo tudo e foi então que ela pegou a faca do conjunto novo de talheres que ela havia comprado e terminou o serviço golpeando a Louise várias vezes com o objeto. Foram 8 golpes no total. Só que mesmo assim, a Louise estava resistindo bravamente e lutando por sua vida. A Virginia então pegou o martelo novamente e, mais alguns golpes ali. Depois disso, ela começou a beijar a mão da sua mãe, implorando pelo seu perdão, enquanto a vida da mulher se esvaía vagarosamente. Alguns minutos depois, a Virginia finalmente percebeu que tinha acabado de eliminar os seus pais, e uma onda de sentimentos atingiu o seu corpo. Ela ficou mole, começou a suar, sabe aquele suor frio, gente? Então ela começou com aquele suor frio, se deitou no chão e chorou bastante enquanto pensava em seus próximos passos. Na sequência, ela se recompôs, tomou um banho reconfortante e decidiu sair pela cidade para comprar algumas coisas que seriam essenciais para esconder os seus pais. Ela foi a uma loja de materiais de construção e pediu 40 blocos de concreto, cimento, areia e uma escada. Assim que voltou para casa, ligou para o banco dos pais e pediu um novo cartão de crédito. No mesmo dia, ela fez compras online com o cartão deles, adquirindo joias novas e roupas. Naquela mesma noite, a Virginia mandou uma mensagem para a irmã, se passando pela mãe, dizendo que estavam na praia. Tudo isso fazia parte do plano da Virginia para que ninguém procurasse pelos seus pais. 2 dias se passaram e a Virginia viveu tranquilamente na casa, com os corpos dos pais ainda deitados em suas respectivas camas. Ela planejava construir um túmulo caseiro para o seu pai, basicamente enterrando ele dentro de casa. E aqui, gente, a situação começa a ficar ainda mais insana. O primeiro passo da Virginia foi colocar os corpos dos seus pais em sacos de dormir que ela havia comprado. Depois ela arrastou o pai para o escritório e o colocou em um canto do cômodo. Na sequência, ela envolveu o homem em 11 sacos plásticos e depois começou a construir um túmulo em volta dele com tijolos e concreto. Já a sua mãe, ela colocou dentro de um armário no andar de cima e selou esse armário com uma estrutura de tijolos. Depois disso, a Virginia virou essa página e foi viver a sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ela tinha total acesso à conta dos seus pais, ambos eram aposentados, então o dinheiro continuou caindo e ela continuou vivendo como uma princesa, sem precisar fazer nada para ganhar dinheiro. Ela continuou fazendo vários cartões de crédito no nome dos seus pais e vários empréstimos também. Tudo que a Virginia fez tinha como motivo único e exclusivo o dinheiro. Ela queria o dinheiro dos seus pais e queria pegá-lo sem ter que dar nenhuma satisfação. E o mais bizarro para mim é que ela seguiu em frente e fingiu que os corpos deles não estavam ali, na casa onde ela vivia. Gente, como que a pessoa consegue dormir sabendo que fez isso com os próprios pais? E pior, como ela conseguia dormir naquela casa, sabendo que eles estavam ali? A casa que eu moro hoje é uma casa nova, foi construída e eu sou a primeira pessoa que mora aqui, ninguém morou aqui anteriormente. Então é mais tranquilo, mas quando eu morava no meu apartamento antigo, eu vivia pensando se alguém já tinha falecido lá e morria de medo, sabe? De ter, sei lá, algum espírito ou algo do tipo. Eu sou um pouco medroso. Agora imagine você saber que tem pessoas sem vida na casa onde você está dormindo.
Eu com certeza jamais conseguiria dormir num lugar desses, e eu confesso que esse caso para mim foi um pouco pro lado do terror e eu fiquei assim um pouco aterrorizado. Mas o fato, pessoal, é que a Virginia lidava muito bem com tudo isso. Ela fazia mercado, conversava com os vizinhos, recebia visitas, uma vida bem normal mesmo. E inacreditavelmente ninguém percebeu nada, e eu fico me perguntando como que as irmãs dela não sentiram a falta dos pais. Tudo bem que ela tinha mandado uma mensagem falsa do celular da Louise dizendo que estava na praia, mas que praia que é essa que a pessoa vai e não volta mais? E para vocês terem noção, após alguns meses, quem percebeu que tinha algo errado foi um dos vizinhos que começou a perceber que a casa estava sempre com as cortinas fechadas. Os vizinhos começaram a perguntar para Virginia onde estavam os seus pais, se estavam bem, pois não os viam há algum tempo. E a Virginia simplesmente respondia: "Ah, sim, não, claro, não tem nada de errado, tá tudo bem, eles estão ótimos, eles viajaram, eles estão curtindo a vida." Ela começou, gente, a contar várias mentiras para os seus vizinhos sobre onde os seus pais estavam. A primeira história foi que os pais estavam viajando e depois que estavam apenas um pouco doentes, descansando em casa e por isso preferiam ficar com a cortina fechada. Era sempre uma história diferente. E assim, gente, convencer os vizinhos é uma coisa, mas devemos lembrar que a Virginia tem 4 irmãs, são 4 filhas da Louise e do John. Como que elas não percebiam que os pais estavam desaparecidos? Tipo assim, os vizinhos estavam percebendo e as filhas deles não? Como que a Virginia conseguia enganar suas irmãs, fazendo elas acreditarem que os pais estavam fora ou doentes e ninguém pedia, sei lá, uma chamada de vídeo? Pra mim isso é inacreditável, porque assim, eu falo com a minha mãe todos os dias e eu perceberia muito rápido se algo acontecesse com ela. Só que nesse caso, não, as outras filhas do casal simplesmente não perceberam nada. Alguns meses se passaram e a Virginia, com medo que as suas irmãs começassem a desconfiar de alguma coisa, passou a mandar mensagens do celular da sua mãe, fingindo ser os seus pais. Ela tentava iniciar conversas com as irmãs, se passando por seus pais e inventando uma série de mentiras e desculpas para que as irmãs não fossem à casa. Uma hora os pais estavam doentes e não queriam passar a doença para as filhas, outra hora estavam fora ou simplesmente ocupados, ou a casa estava uma bagunça e não dava para receber ninguém no momento. E inacreditavelmente as irmãs da Virginia acreditaram nessas mensagens, achando que estavam falando com os pais. Isso significa que nenhuma das irmãs visitou os pais. E para ser ainda mais surpreendente, houve uma vez em que a Virginia ligou para uma das irmãs fingindo ser a sua mãe. E a irmã do outro lado da linha realmente acreditou que estava falando com a sua mãe. A impressão que dá é que essas meninas não tinham o menor interesse nos pais. E assim, zero julgamentos, porque como eu falei no começo do vídeo, parece que a Louise era uma pessoa difícil, era uma mãe problemática. Vai ver, as filhas não queriam muito contato por causa dos seus traumas de infância. Mas que tudo isso é bizarro, pra mim é bem bizarro, viu? Bom, mas o fato é que a vida seguiu o seu curso natural e ninguém desconfiou de nada. E em 2020 a gente sabe que o mundo parou por conta da Covid. E isso ajudou a Virginia a esconder por mais tempo toda aquela situação. Já que nesse período ninguém visitava ninguém mesmo, então ela levou essa situação por muito tempo apenas usando o celular da sua mãe para trocar mensagens com as suas irmãs e fingir que estava tudo bem. E a bicha é tão sortuda, gente, que seria exatamente nessa época que os seus pais teriam que fazer prova de vida para continuar recebendo a aposentadoria. Mas por conta do Covid, o banco suspendeu a prova de vida por tempo indeterminado, o que fez com que a Virginia ficasse bem tranquila em relação a isso. E para manter a sua farsa de uma forma ainda mais convincente, ela marcava as consultas médicas dos seus pais de forma online e depois dizia que a internet estava ruim ou que a webcam quebrou e por isso não estava conseguindo acessar ali, a chamada, e fazia basicamente um checklist de saúde com o médico e o profissional da saúde enviava as receitas dos medicamentos, prolongando ainda mais toda essa farsa. Ela fazia tudo isso para despistar as pessoas sobre a morte dos seus pais. E olha, a pior parte vem agora. De uma forma bastante bizarra, a Virginia ela ligava para a polícia, se passando por sua mãe, Louise, para reclamar sobre os vizinhos que estariam fazendo barulho. Ela fazia isso primeiramente para demonstrar de alguma forma
que a Louise ainda estava ali e segundo, porque ela realmente se incomodava com qualquer barulho que algum vizinho fizesse. Entre julho de 2020 e setembro de 2023, a Virginia ligou para a polícia um total de 238 vezes. Sim, 238 vezes para alguém que cometeu um crime tão grave. Isso é um comportamento extremamente estranho, porque você cometeu um baita de um crime e você liga para a polícia 238 vezes. É bizarro, é pedir para ser capturada logo, né? Inclusive, algumas pessoas especularam que parecia que ela queria ser pega, buscando sempre a atenção da polícia, na esperança de que eles fossem até a sua casa e encontrassem os corpos. Bom, a essa altura, eu não duvido de mais nada, pode ser que seja isso mesmo. Só que essa situação, gente, da Virginia começou a ficar ainda mais bizarra. Parecia que algo estava a perturbando e o seu comportamento estava bem esquisito. Ela passou a ficar horas na frente da casa, varrendo, mesmo quando não havia nada para varrer. Parece que ela estava se sentindo incomodada de ficar dentro de casa e passava a maior parte do seu tempo no exterior do imóvel. A Virginia também tentou fazer amizade com o maior número possível de pessoas em sua cidade e se mostrava uma pessoa extremamente comunicativa e sociável, mas de um jeito meio esquisito, sabe? Como se tivesse verdadeiramente fissurada em ser amigável. Ela era o tipo de pessoa que não parava de falar um minuto sequer. Se você conversasse com ela, gente, não acabava mais a conversa, você ficaria preso o dia todo, pois ela parecia ter um fluxo interminável de palavras. O mais estranho é que em todas essas conversas, ela sempre falava sobre os seus pais. Era assim o seu tema favorito. Ela contava que os seus pais haviam se mudado para o litoral para curtir a aposentadoria. Só que em algumas ocasiões ela soltava alguns comentários estranhos, como por exemplo, nossa, a polícia está atrás de mim, eles acham que eu matei meus pais. Só que por causa da sua fama excêntrica, as pessoas não davam muita bola ao que ela dizia, sabe? Na verdade, o comentário na cidade é que ela provavelmente tinha alguma patologia mental. E foi aí que a mulher começou a presentear os seus vizinhos. Ela sempre comprava flores, bebidas ou plantas para presentear os seus vizinhos e também as pessoas que a atendiam no mercado e no salão de beleza. A verdade é que a mulher estava sempre presenteando alguém assim aleatório. Às vezes ela dava presente para alguém que estava passando na rua. E as bizarrices não pararam, viu, gente? Isso porque houve um momento dessa história onde a Virginia fez mais uma coisa para chamar a atenção. Ela simulou uma gravidez, comprou uma barriga falsa pela internet, adquiriu roupas de maternidade e saía pela vizinhança exibindo a sua barriga falsa, contando a todos que estava grávida e mostrando fotos do seu ultrassom. Mais tarde, ela disse que tinha perdido o bebê e parou com toda essa loucura. Mas agora nós chegamos em agosto de 2023, mais de 4 anos após a morte dos seus pais. A Virginia estava entrando em colapso total. Ela dizia que o sistema de segurança da casa havia sido hackeado, falava que luzes dentro de casa estavam acendendo e apagando basicamente sozinhas, reclamava que alguém tocava sua campainha e saía correndo. Ela estava realmente enlouquecendo, entrando em estado psicótico e para mim isso tem muito a ver com ela estar vivendo em casa junto com 2 pessoas sem vida. E o pior é que ela tinha causado isso tudo, né, gente? Essa era também a época em que o seu hábito de ligar para a polícia por motivos fúteis aumentou drasticamente. Ela ligava quase todos os dias com algum tipo de problema. Inacreditavelmente, houve uma vez em que a Virginia telefonou para a polícia, alegando que tinha sido atacada no quintal por 3 intrusos. Ela até fez marcas falsas em seu rosto para dar veracidade à história toda. Claro que a polícia levou essas acusações a sério e foi até a sua casa para colher o seu depoimento sobre esse suposto ataque. Os policiais entraram na casa, sentaram-se no sofá e registraram a ocorrência da Virginia. Ela até serviu um café para eles. E, gente, os oficiais nem imaginavam que estavam em uma cena de crime. Claro que eles não desconfiavam de nada, afinal, até aquele momento,
não haviam suspeitas sobre o falecimento dos pais da Virginia. Só que a casa dela estava prestes a cair, viu, gente? Isso porque o período pandêmico já tinha passado e o médico dos pais dela queria ver o casal o quanto antes. Ele estava preocupado com o bem-estar do John e da Louise e em agosto de 2023 ele solicitou que o casal fizesse uma visita ao seu consultório. E, obviamente, a Virginia se passou por seus pais e desmarcou a consulta. O médico começou a desconfiar de que algo estava errado, pois já faziam 4 anos que eles não compareciam às consultas, e o tratamento do John exigia um acompanhamento contínuo. Além disso, o John e a Louise estavam apresentando um comportamento muito estranho, como, por exemplo, ficar marcando e desmarcando as consultas médicas. No dia 1º de setembro de 2023, uma recepcionista do consultório levantou uma questão de segurança e enviou isso para a polícia. A polícia começou a investigar imediatamente e fez contato com a Virginia, que tentou despistar os investigadores o máximo que pôde, alegando que seus pais estavam viajando e não tinham levado os celulares, então não havia como contatá-los. O que, convenhamos, é bastante suspeito, e a polícia pensou a mesma coisa, como que um casal de aposentados, já de idade, viajam assim sozinhos e ainda nem levam o celular. Isso é muito estranho. E assim, pouco mais de uma semana depois, no dia 15 de setembro de 2023, a polícia decidiu que não dava mais para esperar. Eles ainda não tinham tido nenhum contato com o John ou com a Louise, e neste ponto a polícia obteve um mandado e se dirigiu à casa para realizarem uma busca. Quando a polícia chegou, eles forçaram a porta e entraram na residência. A Virginia não resistiu em momento algum e, inclusive, confessou o crime em detalhes de forma bastante calma e serena. Ela, inclusive, disse que já esperava que uma hora ou outra seria presa e que isso era o certo, pois ela precisava pagar pelo que fez. E então, depois disso, a polícia levou a Virginia embora e quando eles fizeram as buscas, eles encontraram os corpos dos pais da Virginia realmente nos lugares onde ela disse que estaria. Ela também revelou aos policiais como fez para encerrar com a vida dos pais e onde estava a arma do crime. E lembre-se, já se passaram mais de 4 anos desde que eles perderam as suas vidas e os corpos deles estavam em um estado de decomposição muito avançado. Após isso, a Virginia foi formalmente acusada, pela morte ali dos seus pais. A polícia conduziu uma investigação bem extensa e enquanto a Virginia estava sob custódia, ela não parava de falar. Gente, essa mulher falava tanto, e eu acho que ela percebia que ela falava tanto, que teve momentos que ela perguntava assim para a investigadora do caso se ela queria que ela ficasse quieta. Mas essa falação toda foi boa para a investigação, facilitou muito todo o processo e eu acho que no fim das contas ela estava com essa história meio que entalada na garganta há muito tempo, tanto que nos vídeos parece que ela se sentiu aliviada em ser descoberta. Então depois disso começaram ali os procedimentos, judiciais da Virginia, mas ela nunca foi a julgamento porque se declarou culpada. E na sexta-feira, dia 11 de outubro de 2024, agora, esse mês ainda, foi quando a Virginia apareceu no tribunal para ser sentenciada. O juiz, na audiência de sentença, constatou que na época do crime a Virginia estava apresentando sinais de um transtorno de personalidade limítrofe, além de estar sofrendo de leve depressão. E desde o crime também estava demonstrando alguns sinais de psicose, e o juiz considerou essas condições de saúde mental como fatores atenuantes. Mas mesmo assim, na hora de aplicar a sentença, ela foi condenada à prisão perpétua com um mínimo de 36 anos para pedido de liberdade condicional. As 4 irmãs emitiram um comunicado conjunto dizendo o quão incríveis eram os seus pais. Eu, sinceramente, achei bem estranho esse comunicado vir de filhos que não perceberam que os seus pais estavam mortos há mais de 4 anos. Tudo bem que teve toda a manipulação por parte da Virginia, mas eu achei esse caso muito bizarro. Sinceramente, eu tento me colocar na história e eu falaria com a minha mãe e com meu pai pelo menos por chamada de vídeo. Eu não ia ficar 4 anos ali apenas com mensagens, sem saber como eles realmente estavam. Eu acho isso muito estranho. Pode ter a ver com traumas de infância, como eu falei pra vocês, não estou julgando porque a gente não sabe o que aconteceu. Foi dito que a Louise não era uma boa mãe, então às vezes essas filhas têm alguns traumas e preferiram manter distância dos pais,
Mas é isso, eu achei estranho. E é claro que eu quero saber a sua opinião, então deixa pra mim aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Um beijo pra todos vocês, seus lindos, e até o próximo vídeo.